Capítulo 3. Os mortos caminham entre os vivos. Esta é a primeira e a mais importante verdade das Escrituras Sagradas. Emanuele não vendeu o borrego naquele dia. Ela barganhou. Ela regateou. Ela chamou o povo da cidade que passava e fez tudo o que podia para se ver livre do carneiro. Mas ninguém o queria. Não haveria novo vestido para Glory, nem sapatos para Honor, ou dízimos para pagar ao profeta. Ela tinha falhado. A estrada principal estava quase vazia quando Emanuele abandonou seu posto no mercado e começou a longa jornada de volta. Conforme caminhava, seus pensamentos se voltaram à rameira no tronco. A lembrança da garota, acorrentada, irresoluta e tão jovem, balbuciando apelos entre a mordaça. A assombrava. Mesmo que tentasse afastá-la de sua mente e se concentrar apenas na jornada para casa. Ela continuou. O sol já se afundava no horizonte e uma tempestade negra varria as planícies. A chuva caía cortante das nuvens e o vento uivava ao redor dela como se fosse um ser vivo. Emanuele apertou o passo, puxando a alça da mochila para cima e puxando Judas. Ela, resi ela Ele resistia a cada passo, os cascos pretos tropeçando pelos paralelepípedos, os olhos se revirando. Ela tentava falar por cima dos trovões para aquietá-lo, mas o animal não lhe dava ouvidos. Quando chegaram à encruzilhada entre a estrada principal e a trilha de terra que seguia para as clareiras, um relâmpago fendeu as nuvens. Judas se empinou com tamanha força que Emanuele perdeu o equilíbrio e escorregou nos paralelepípedos resvaladiços pela chuva. Um lampejo de dor rebentou entre suas costelas e expulsou o ar de seus pulmões. Ela arfou, agachando na lama enquanto Judas chacoalhava a cabeça de um lado para o outro com selvageria. Calma, sussurrou ela, lutando para se pôr de pé outra vez. Pronto, calma. O carneiro se empinou de novo, os cascos se enfiando no solo quando ele pousou do outro lado da estrada. Ele se virou para encarar Emanuele. Então abaixou a cabeça e arremeteu contra ela. Emanuele saltou para a direita. Judas guinou para a esquerda e a ponta do seu chifre cortou-lhe o canto da boca, fazendo o lábio inferior verter sangue. Ela caiu no chão outra vez de joelhos, que ficaram esfolados. O carneiro enfurecido deu mais um poderoso puxão, e o cabresto se rompeu. Liberto, Judas pinoteou mais uma vez e disparou para a floresta, desaparecendo em meio às árvores. Emanuele inspirou debilmente e gritou: Judas! Ela ficou de pé e cambaleou até o meio-fio, onde metade da estrada divergia em direção ao bosque afastado. O caminho através da mata sombria era muito mais curto do que o que contornava a floresta e, se Emanuele o tomasse, com certeza chegaria em casa mais cedo. Porém, o alerta de Marta ressoava em sua mente. O mal habita aquelas matas. Mas então ela pensou nos últimos dízimos por vir, na goteira e nos buracos nos sapatos de Glory. Pensou nas colheitas ruins, nas ceias de mingau e nas minguantes reservas de inverno. Pensou em tudo o que eles precisavam e tudo o que lhes faltava e deu um passo na direção às árvores. Então, mais um. Nas margens da floresta havia maior quietude. O vento esmorecia. Emanuele chamou Judas mais uma vez, as mãos em concha ao redor da boca, encarando as sombras entre as árvores. Mas não havia nada. Apenas um sussurro do vento zigue-zagueando pelos pinheiros e se agitando pela grama alta. Venha cá, ele parecia dizer. Emanuele sentiu algo se agitar no fundo do estômago.
Ela sentiu o coração acelerar, batendo tão rápido quanto as asas de um beija-flor. Olhou de relance para trás, para a estrada, para a cidade. O sol ainda estava parcialmente obscurecido pelas nuvens de tempestade, mas, pela posição dele no céu, ela sabia que tinha pelo menos 1 hora antes dele se pôr. 1 hora para procurar Judas. 1 hora para corrigir seus erros. Ela seguiria, só pensava se apressar. Sabia que ainda podia resolver a situação sem que ninguém, nem mesmo Marta, ficasse sabendo. Emanuele deu um passo hesitante rumo às árvores, depois outro. Suas pernas subitamente pesadas feito chumbo, seus pés adormecidos nas botas. O vento fluía pelos galhos das árvores, acenando para que ela avançasse. Venha cá, venha cá. De repente, ela corria, irrompendo entre os olmos e os carvalhos. O ar tinha cheiro de chuva e seiva, argila e putrefação doce da floresta. Os trovões se suavam. O vento recomeçou. Silveiras se enganchavam em seu vestido e se agarravam às alças de sua mochila enquanto ela disparava pelo bosque. Judas! Gritou ela, atravessando pesadamente o matagal, tropeçando nas raízes das árvores e nos nós de silveiras emaranhadas. Cada vez mais adiante ela seguia, correndo pela floresta tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-la. Mas o carneiro havia sumido, e o sol estava se pondo. E Emanuele logo se deu conta de que estava perdida. De olhos semicerrados por causa da chuva, ela se virou, tentando refazer seus passos. Mas a mata sombria parecia se deslocar conforme ela se movia, e a garota não conseguiu reencontrar o caminho. Estava sozinha, com frio e com fome. Seus joelhos estavam bambos e sua mochila parecia pesada, como se estivesse lotada de pedras. Com pesar, ela se deu conta de que Marta estava certa ao alertá-la sobre a mata. Tinha sido tola em desobedecer. Erguendo o olhar para a copa das árvores, Emanuele viu que as últimas nuvens de tempestade estavam se dispersando. O vento ainda chacoalhava os galhos, mas a chuva inclemente havia minguado em uma garoa, e o brilho baço do sol poente era filtrado por entre os pinheiros. Ela seguiu a luz, partindo para o oeste, correndo mais rápido que seus pés adormecidos permitiam. Mas as sombras eram ainda mais rápidas, e a noite caiu de supetão ao seu redor. Quando os últimos raios feneceram na escuridão, os joelhos de Emanuele cederam. Ela cambaleou, desabando em um recanto enlameado entre as raízes de um carvalho. Ali, curvando-se na lama, levou os joelhos ao peito e tentou recuperar o fôlego. Com o vento uivando entre as árvores, ela agarrou o pingente da mãe para atrair boa sorte. Mas não orou. Não tinha coragem. Lá, no alto, a tempestade desfaleceu, deixando apenas um esparrame de estrelas e uma lua crescente que pairava, bem baixa, no céu noturno. Enquanto Emanuele prescrutava o céu distante, uma calma se assentou sobre ela, como as dobras suaves de um cobertor, de modo que ela começou a se sentir menos sozinha, menos amedrontada. Havia certa gentileza no modo como a luz da lua lambia as folhas e o vento se movia pelas copas das árvores. Era como se a mata sombria entoasse um acalanto, um que ela já tinha ouvido antes. Venha cá, Emanuele, venha cá. Com a voz do vento se infiltrando pelas árvores. As sombras viraram borrões diante de seus olhos, e o luar e a escuridão se apargiram juntos feito tinta. Emanuele foi tomada por uma espécie de cautela e sentiu o gosto de metal, o gosto de sangue, no fundo da garganta. Mas, de algum modo, não sentiu medo. Ela havia sido removido dela, como se ela tivesse se tornado um pouco menos do que um todo. Uma garota pela metade, existindo entre o que é e o que não é. Ela agora não era só Emanuele. Ela era mais e ela era menos. Estava na mata sombria,
e a mata sombria estava nela. Apoiando uma das mãos no tronco de um carvalho, ela se ergueu, os joelhos ainda fracos, os pés dormentes. O sussurro no vento ficou ainda mais alto e ela o seguiu cambaleando às cegas pela escuridão, torcendo para que ele a levasse para a beira da floresta. Gradualmente, as árvores escassearam. Por um instante, Emanuele pensou ter encontrado a saída, mas sua esperança desvaneceu quando ela adentrou uma pequena clareira, um círculo aberto, iluminado pelo luar, no meio da floresta. Ao redor dele, crescia um largo círculo de fadas feito de cogumelos morel, os maiores que Emanuele já tinha visto. Bem no centro, duas mulheres estavam enlaçadas e despidas, suas pernas nuas entrelaçadas, seus lábios entreabertos. A maior das duas, uma mulher com cabelos pretos com uma compleição de aranha, estava deitada por cima da outra, as costas arqueadas, os ombros tão tensionados que Emanuele podia ver os espasmos dos músculos sobre a pele, tão fina e cinzenta quanto de um cadáver. A outra mulher se contorcia sobre sua amante, deslizando a boca pelo ombro dela. A mochila de Emanuele escorregou até o chão. As mulheres pararam, surpreendidas, e se desenredaram uma da outra, erguendo-se do chão. Uma delas remexeu nas sombras da grama alta atrás de algo. Um objeto escuro que Emanuele, de onde estava, não conseguia ver. Elas se viraram para encará-la ao mesmo tempo. Com as costas retas, as mulheres eram 30 centímetros mais altas que ela. Ambas tinham a mesma expressão, boquiabertas, com lábios vermelhos e oleosos, como se abas de uma ferida aberta. Entalhado entre as sobrancelhas das duas havia o que parecia ser um selo de noivado. Só que a estrela no meio era um pouco diferente, menos elaborada talvez. Embora as mulheres permanecessem imóveis, seus ossos pareciam se deslocar e se mover, como se os esqueletos lutassem para libertar. Os olhos eram brancos, da cor de ossos clareados pelo sol. Não tinham pupilas e nem íris, e, mesmo assim, de algum modo, estavam cravados em Emanuele.